Então, vamos lá, gravar nossa aula. Hoje é a nossa terceira aula, né? Em formato EAD. Então, em primeiro momento, eu quero discutir com vocês sobre o questionário que eu passei. Eu acredito que alguém tenha ficado com alguma dúvida, ficado com alguma pulguinha atrás da orelha. Todo mundo conseguiu receber o questionário que eu enviei na quarta-feira? Conseguiram visualizar? Sim. Segui. Então, tá bom. A Samira perguntou se o questionário pode ser no caderno. Pode. Aqueles que fizeram o caderno, ok. Você vai voltar terça-feira. Se, porventura, não voltar na terça, aí volta para aquele formato que eu pedi para colocar no Classroom, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar explicando do 1 até a última parte, que aí vocês vão conseguir tirando as suas dúvidas. Depois a gente insere nossa aula, tá bom? Então, aqui, da questão 1 até a 10, ela é mais tranquila, ela é mais branda. Ou seja, só responder o que está perguntando. Ou seja, número 1, descreva as estruturas que compõem o sistema cardiovascular. A gente está falando sobre o cardiovascular. Explicar a relação da insuficiência cardíaca com edema de pulmão. Qual que é a relação dos dois? O que tem a ver edema de pulmão com alteração cardíaca? Então, já começa por aí. O que é uma aterosclerose? O que é trombose? E qual a nossa conduta de enfermagem? Lembrando vocês, gente, quando colocar conduta de enfermagem, vocês vão ter que se colocar aí na cabeça que é o técnico de enfermagem, tá? O que eu, técnico de enfermagem, posso contribuir? Qual que é a conduta da enfermagem em si, nas condutas da enfermagem em cima da... Aí tem um outro ponto que eu acredito que deve ficar com dúvida também. Explicar como funciona a ECA 1 e ECA 2. Lembra do sistema cardiovascular? A gente falou sobre o sistema renina, angina, aldosterona. Então, tem a ver com esse sistema, tá? Então, quando fala de ECA 1, é enzima conversora da angiotensina 1 e 2. E qual que é a finalidade do balanço hídrico? Aí vamos lá para a parte boa do negócio, né? A Jaqueline falou que ela está com dúvida só no balanço hídrico. Certo. O que acontece no balanço hídrico? Para eu poder preencher aquele balanço hídrico, eu preciso ter algum histórico. Então, eu coloquei um caso clínico aí para vocês. Esse caso clínico tem alguns dados bem importantes, que através deles você vai conseguir preencher o balanço hídrico. Alguns dados, ele é bem pessoal, então é de vocês, o paciente é seu. Tem alguns dados aqui que não está no caso clínico, mas pede lá no balanço, vocês vão ter que criar essa situação. Vão ter como um modo mais assim objetivo. Vão ter que complementar esse caso clínico que eu passei para vocês. E eu dei só o esboço, eu dei o caminho que vocês puderem andar. Em alguns pontos aqui vocês vão ter que criar. Eu vou inventar? Nesse momento que eu posso inventar. Caso contrário, não posso inventar situações, tá? Mas no balanço aqui, diante do caso clínico, dá para vocês terem noção do que vocês vão fazer no balanço hídrico. Então, o caso clínico é a história de um paciente, 28 anos, natural da cidade do interior. Aí ele tem algumas partes bem específicas aqui, que eu começo a tratar lá no balanço hídrico. Olha, é um paciente que tem hipertensão arterial sistêmica, então ele vai ter hidratação venosa mais controlada, equilibrada. Eu tenho que ficar atento a esses dados. Vocês vão colocar um roteirozinho. Coloca do lado aí, se estiver na folha, no caderno, os pontos que ele está falando sobre o paciente. Quais são os relatos do paciente? O que eu tenho do paciente? Já começa a decifrar por aí. Em contrapartida, vocês vão preenchendo o balanço hídrico. Então, aqui ele está falando que esse paciente está em uso de medicamentos, tá? Então, tem em uso da ECA, da enzima conversora, que é um medicamento para tratar a hipertensão. Ele usa algum medicamento digitálico, então vocês vão ter que pesquisar, vocês vão ter que criar essa situação. Eu dei só o roteiro em si. O que é um digitálico? Vocês vão pesquisar aí o que é um digitálico. E colocar ele em evidência. É um paciente que tem uma avaliação cardiológica pré-operatória, ou seja, passou por um procedimento cirúrgico, ou vai passar por um procedimento cirúrgico pré-operatório. Em seguida,
Ele está em uso de sonda vesical de demora. Eu coloquei até os dados bonitinhos lá. Número 18, eliminando 500 ml em 12 horas. Ou seja, vocês vão ter que fracionar esses 500 aí para chegar no valor total de 12 horas, 500 ml. É vocês que vão colocar. Ele está em uso de colostomia. Em qual local? No quadrante inferior direito do abdômen. Eliminando quantos ml? 500 ml de evacuações. Como que eu identifiquei essa eliminação? Porque é a bolsa de colostomia que a gente fez lá no laboratório. E sudorese persistente. São dados, esses aqui são dados que eu praticamente vou ter que criar. É vocês, é pessoal, é seu. Você vai ter que criar essa situação para esse paciente. Quanto de sudorese que ele está eliminando? Provavelmente. As evacuações, 500 ml, que já falou para mim, você não falou dado, não é em 12 horas, que eu estou fechando o valor em si. Então, vocês vão fracionar e colocar no balanço de vocês. Aí ele me dá uns dados aqui abaixo. Tem umas condutas de vocês de enfermagem aqui. Glicemia capilar, ele deu alterado, então eu vou ter que fazer alguma conduta na nossa enfermagem, vai estar prescrita na prescrição lá, eu só vou ter que colocar em evidência. E, deixa eu ver mais aqui. E responder as 3 questões. Em cima desse caso clínico, eu consigo responder as 3 questões aqui. Diante do caso clínico, quais os possíveis diagnósticos nesse paciente presente? Então, diante dessa situação, qual que seria um diagnóstico desse paciente? O que a gente pensa? Por que eu coloquei isso aqui? Vocês fazem diagnóstico médio de enfermagem? Não. Isso aqui é para vocês terem um pensamento mais crítico. Vocês verem uma situação de um paciente, já começar a ter em mente o que esse paciente possa ter e o que eu posso fazer como enfermagem. A nossa conduta de enfermagem. Lembra que eu falei para vocês lá no laboratório, algumas condutas nossas de enfermagem, eu não posso administrar, mas já tenho em mente o que vai acontecer. Então, já vou me prevenir. Eu vou pegar todo o meu material, deixar de lado ali, guardadinho. Eu tenho uma posição de conforto para esse paciente. Eu já monto a minha oxigenoterapia. Talvez o paciente está com sudorese em excesso. O que eu tenho que fazer? Qual que é a conduta nossa de enfermagem? Precisa de prescrição médica? Talvez não, talvez sim. E vocês vão ter que elaborar os possíveis medicamentos que seriam prescritos e os possíveis horários, ou seja, vai criar uma prescrição médica, para depois vocês ir no balanço hídrico. Por quê? As medicações, provavelmente, desse paciente, se for venosa, eu tenho alguns cuidados que eu já passei para vocês em relação a eles, e se for oral, eu também tenho que colocar no balanço hídrico, tanto venosa quanto no balanço hídrico. Aí onde é que mora o segredo da coisa? Vocês vão ter que criar essa prescrição médica para depois ir para o balanço hídrico. O balanço hídrico aqui, meninos, eu criei ele aqui, foi algo... esse é um balanço hídrico que utiliza muito no hospital, em qualquer setor, tá, meninos? Todos os setores tem um paciente que tem um risco de edema, tem um risco de retenção de líquido, é um paciente que tem alguma insuficiência renal, então já é um paciente que tem que ter um balanço hídrico com ele. Qual que é a finalidade do balanço hídrico? Não é para identificar os valores que estão sendo infundidos e as suas eliminações? Então, alguém falou que não pode assistir a aula aqui. Mas a aula fica gravada. Então, depois que vocês criar a prescrição médica do paciente aqui, vocês vão conseguir identificar os valores para colocar no balanço hídrico. Então, no balanço hídrico, primeiro momento, eu tenho que colocar os dados para identificar esse paciente. Quais seriam esses dados? Nome do paciente, enfermaria que você está, qual que é o leito do paciente, qual que é o prontuário. O prontuário é número, tá, meninos? Qual o número do prontuário do paciente? E qual que é a data do utilizador desse balanço? Esse balanço ele é diário. Então, todo dia vai ter um balanço novo para esse paciente. Então, às 24 horas, encerra o balanço e abre um novo. Ele dura 24 horas. Mais um de vocês aqui, eu coloquei eu coloquei de 7 às 19, isso mesmo. Coloquei ele como se fosse 12 horas, que é o que pertence a você, tá? Então, vai ter um balanço que ele é um pouco maior, porque são 24 horas, então fica muito mais fácil de trabalhar com ele. De vocês aqui eu só simplifiquei, coloquei só as 12 horas mesmo de trabalho.
Ou seja, 7 horas. Teve alguma dieta oral, alguma dieta através de sonda? Se teve, quantos ml? 7 horas da manhã, eu coloco o valor aqui, 200 ml. Teve alguma medicação oral, ou então medicação através de sonda? O que é dieta, meninas? É alimentação, tá? Medicação oral ou de sonda, eu coloco o valor que eu fui administrado. Teve alguma lavagem da sonda nasogástrica? Lembra que eu falei no laboratório? Toda vez que eu fizer uma medicação ou alguma dieta, a gente não pega 20 ml de água filtrada e introduz na sonda para lavar a sonda? Então, eu coloco aqui, ó, 20 ml de água. Hemotransfusão. O que é hemotransfusão? Esse paciente teve alguma infusão de sangue nesse paciente? Ele teve que fazer uso de uma bolsa sanguínea? Não, então, faz um X, deixa em branco. HV, o que seria HV? Hidratação venosa. Tem hidratação venosa? Tem, então deixa ela infundindo. Ou eu anoto o valor que foi infundido. Por isso que é importante o rótulo do som da hidratação venosa. Por quê? Lá no soro. Que hora que foi colocado e a data. Porque através dela eu consigo identificar. Às 7 horas da manhã eu fui lá, já tinha infundido 200 ml. Tem só 300 ml lá para gotejando. Então, já sei que já foi 200 ml até 7 horas da manhã. Que eu cheguei e peguei só 300. Ok? Medicação venosas. Teve alguma medicação? Cada hora que eu fui lá, fiz alguma medicação venosa, eu coloco o valor que eu coloquei lá da medicação. Eu tive que macerar ela, foi 10 ml, então eu coloco 10 ml da medicação. BIC 1 e BIC 2, bomba de infusão, meninos. Então, tem bomba de infusão desse paciente? Não. Se não tem, deixa X. Tem bomba de infusão 2? Não, então deixa. E a soma das 7 horas. Quanto que deu? Qual foi o valor que deu às 7 horas da manhã? Ok? E aí vai por diante, de 7 até 12 horas. Quando chegar nesses valores, a gente coloca aqui embaixo. Ó, 7, fui lá, fiz a medicação. 9, 8 horas da manhã, fui lá, fiz outra medicação. 9 Com licença, professor. Oi. Nessa soma, a gente vai somar... O líquido administrado. Então, é tudo. É uma soma os líquidos... tá. Alimentação, se foi por via de sonda, medicamento transfundido, tudo isso, se for líquido. Isso. Eu estou falando líquido administrado. Então, você vai somar tudo que foi administrado no paciente e coloca depois de BIC 1, que é a bomba de infusão 2, você vai colocar a soma. Qual foi a soma? Foi 100 ml, 200 ml? Para a gente poder ter uma noção de quanto está sendo infundido no paciente. Tranquilo. Ok? Esse é só um horário de 7 horas, tá? Isso aqui é para facilitar o trabalho lá no final do plantão. Então, 7 horas infundiu dieta, medicação, lavagem, transfusão, hidratação, medicamento. Aí chega aqui na soma, eu coloco. Juntei tudo. Quanto que deu tudo? Vamos colocar 100 ml. Então, foi 100 ml infundido naquele horário. E aí, sucessivamente. O que seria a parcial, meninos? A parcial de líquidos administrados. Aí eu vou pegar a soma de tudo, novamente. Quanto de dieta que foi de 7 até 18 horas, ou de 7 até meio-dia? Quanto que foi de medicação de 7 até meio-dia? Porque a gente vai começar a ter um controle. Talvez a medicação vai ter que ser mudada, talvez o paciente está retendo muito mais do que deveria. Então, essa já seria uma parcial. Isso aqui é só das administrado, tá? Aí vamos lá para líquidos eliminados, que é LE. Porque quando vocês veem isso lá no final, tem lá depois da soma, nos líquidos eliminados, tem LA menos LE. É a diferença do administrado para o infundido. Quem está pesando mais? Está eliminando mais do que está administrando ou está administrando muito mais do que está eliminando? Aí onde é que mora o segredo do balanço hídrico. E esse eliminado da mesma forma. Tudo que infundiu, eu vou ter que anotar o que eliminou. Diurese, vômitos, evacuações, quanto que teve, refluxo gástrico, ostomias, bolsa de colostomia, jejunostomia, ileostomia. Ou seja, quanto foi de bolsa? Evacuações, eu colocaria como se for a fisiologia normal, tá? Ele evacuou quanto? Pelo reto. Agora, pelas ostomias. Teve alguma drenagem, teve uma evacuação através da bolsa de colostomia, aí eu coloco o valor aqui, tá?
Tem drenos, dreno de tórax, dreno de sucção, dreno de selo d'água. Não tem? Deixa quieto. E a soma de tudo. Coloca o valor aqui. Aí, no final do plantão, a gente faz essa soma do eliminado com o infundido. E vai conseguir saber quanto está sendo que ele eliminou e quanto que ele está retendo. Ok? Entenderam até aqui? Professor, para ser algo, vamos supor que o paciente esteja reagindo de boa forma. Quanto seria, por exemplo, se a gente está dando ao paciente 100 ml, quanto que ele deveria eliminar? Não, aí tem que fazer a soma. Depois que ele, não é só 100, ele eliminou 100, tem que eliminar 100. Não. A gente vai fazer a soma para saber se os rins praticamente está bom ou não. Eu preciso saber de tudo, que está infundindo e que está eliminando. Não tem um valor específico, não. É acima, então, eu acho que você quer saber se tem alguma referência. Não tem referência. A referência é a soma dos dois. Está sendo maior ou menor? Está retendo ou está eliminando? E qual seria o ideal? Não tem a referência. O ideal é saber o quanto que ele está sendo infundido e o quanto ele está sendo eliminado. Eu estou entendendo seu pensamento. Se tem alguma referência de um valor acima de 80 ml, tá bom. Não. Eu tenho que saber o quanto que foi infundido para o quanto foi eliminado. Um exemplo. Vamos lá que ele infundiu 400 ml. Ele eliminou 300, ou seja, ele reteu 100 ml só. Ele eliminou muito mais do que reteve. Então, está sendo um paciente bom, ou seja, os rins dele estão funcionando. Ao contrário, ele infundiu 400 ml e ele eliminou só 50 ml. Ele reteu muito mais, o valor dele vai dar negativo. Ele reteu muito mais do que ele eliminou. Então, esse é um paciente que já tem um quadro renal, principalmente, bem comprometido. Entendeu, Professor, Oi. Simone, deixa eu fazer uma pergunta. No caso dos vômitos, né, do balanço hídrico, como é que a gente faz se por acaso não der tempo a gente pegar lá a vasilhinha onde geralmente o paciente é um saco coletor que ele vomita. Então, como é que a gente vai mensurar o tanto que ele vomitou? Se a gente não conseguiu pegar ali para ter para pesar, se for o caso. Provavelmente você vai ter que limpar. Onde é que mora o segredo? Sim. Você vai ter que limpar ali. Esse pano que tu usou para limpar, ou então essa pá, você vai conseguir pegar esse líquido, você vai ter que levar para uma balança e tirar a tara do pano do tecido, do pano, do saco e mensurar aquela quantidade de vômito. Tá. Quanto mais ou ou menos. Porventura você não conseguir de jeito nenhum, você vai ter que ir no olhômetro. Você vai ter que imaginar quanto que é 100 ml, quanto que é 50, imaginar, ele deu mais ou menos 50 ml. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Mas o correto é sempre pegar, vomitou, pega uma pazinha, alguma coisa, coloca dentro do saquinho, leva, pesa e descarta. Mas assim, porque às vezes também o paciente vomita, acontece da gente, vamos supor, o paciente vomitou, aconteceu de eu não ter visto, e ele só me disse que vomitou. Aí, como é que eu faço? Eu pergunto para ele, quanto mais ou menos você acha que vomitou? Uma colher de chá? Uma colher de sopa? Mais ou menos isso? Nesse caminho é isso, mano. Vai ter que se virar nos 30 praticamente. Porque tem hora que eu não consigo. Então, eu vou ter que imaginar, perguntar ao paciente. Foi muito? Foi em jato? Como que foi? Foi muita comida? Ou foi só água mesmo? Como é que foi isso? E mensurar. E imaginar o valor, porque não tem como mensurar naquele momento. Entendi. E ficar atento, né? Uma dúvida. No caso, assim, de um paciente com colostomia, né? Aqui está dizendo esse paciente que ele evacuou mais ou menos, mais ou menos eliminado 500 ml de evacuação. Aí esses 500 ml é ao longo do dia que ele evacuou, aí eu tenho que botar a tal hora evacuou, digamos, 100 ml. Sim. Então, no caso, eu vou dividir esses 500 ml, digamos, umas 2 ou 3 vezes de evacuações. Nesse caso, sim, porque eu não fechei o valor.
Eu não falei que foi em 12 horas, nem falei que foi em 1 hora. Foi 500 ml. Então, ou seja, do seu plantão, foi 12 horas, 500 ml. Ah, tá. E no caso desses 500 ml, eu vou mais ou menos fazer ali uma estimativa, se foram 2 ou 3 vezes ao dia, e Isso, dividir 500 ml. isso. Na infusão, na eliminação de urina, a mesma coisa. Em 12 horas, ele eliminou 500 500 ml. ml. Aí também eu vou fazer ali a divisão ali durante o dia para dar o resultado. Isso, Tal hora, mesmo. aí depois eliminou mais tanto, né? Nesse sentido? É nesse caminho mesmo, você vai ter que fazer desse jeito aí. Porque eu fechei as 12 horas, então eu vou pegar os 500 ml e dividir ele por 12. E colocar lá, 7 da manhã, desprezei 50 ml. 9 horas da manhã, desprezei mais 100 ml. Ele tem que fechar com 500 ml. Tranquilo, entendi. A É porque eu estava diferença aí agora, Simone, é que esse você vai balanço criar uma hídrico. prescrição. Oi? É porque eu estava meio confusa. Aí, então, assim, com a prescrição que a gente conseguir criar aqui, é que a gente vai conseguir saber essas eliminações, não é isso? Isso, Simone, as eliminações e as infusões. Uhum. Você vai ter que infundir medicação. Esse paciente vai ter que ter medicação para poder administrar nele. Então, tem medicações que é via oral, outra venosa. Você que vai criar a sua prescrição. O que for Ah, mais tá. viável para o paciente para você. Nesse caso aí, tá, gente? Tá, tranquilo. Professor, obrigado. Nada. Alguém tem mais alguma dúvida em relação ao balanço? Tem alguém que tem mais alguma dúvida, alguma queixa? Lembrando vocês que vocês vão ter que criar a prescrição do seu paciente, para depois vocês jogarem os valores lá no balanço hídrico. Que aí vocês vão conseguir mensurar a eliminação e infusão, tá? Para a gente saber a soma lá no final do plantão. E no final, vocês não esqueçam de colocar quem é a assinatura. A gente tem que assinar quem que fez. Às 7 horas da manhã, foi eu que coletei a diurese do paciente. Então, eu vou lá assinar. Eu coloco minha rúbrica. Então, coloco meu nome pequenininho, Daniel. Foi eu que fiz. Então, não esqueçam de colocar esse valor, essa assinatura. Do lado da assinatura aqui tem LA e LA menos LE. Seria líquidos administrados menos os líquidos eliminados. Ou seja, às 7 horas da manhã, ele administrou 50 ml. Às 7 horas da manhã, ou às 7 da manhã, ele conseguiu eliminar também mais 100 ml. Ou seja, vai dar menos 50, né? Porque administrou mais e eliminou menos. Ou seja, está retendo. Então, já coloco o valor aqui para eu poder saber lá no final do plantão, tá? A soma total de tudo que eliminou e tudo que foi infundido. Então, é nessa linha aí de pensamento. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês vão fazendo, aconselho vocês ir fazendo. Tá com dúvida? Vai fazendo. E vai anotando essas dúvidas de vocês, para a gente poder ir tirando. Terça-feira, provavelmente, a gente vai estar em sala e a gente consegue solucionar todas essas dúvidas, tá? Acho que vocês iam criar dúvida um pouco em relação ao balanço, porque é o primeiro contato de vocês, acredito eu, com o balanço hídrico. Mas depois vocês começam a trabalhar, vocês vão ver que é bem tranquilo e bem fácil. Você só tem que pegar o que eliminou, que administrou e colocar no balanço hídrico. E tem alguns que já pede para poder colocar os sinais vitais, para saber se está tendo alguma alteração ou não. Alguns, principalmente na UTI, em unidade intensiva, né, mais intensa, a gente coloca sempre os sinais vitais, para poder ver se esses líquidos não estão alterando ou não os sinais vitais, principalmente frequência cardíaca e pressão arterial. Ok? Mais alguma dúvida, meninas? Meninos? Professor, esse negócio que o senhor colocou aí faz parte da atividade ou já é o trabalho? Não entendi. Essa atividade que o senhor colocou lá no Google Sala de Aula, faz parte das atividades ou já é o trabalho? Não, faz parte da atividade de vocês. Eu deixei, acho, 2 pontos para eles, se eu não me engano. Foi 2 pontos mesmo. Ah, tá, entendi. Tá?
Um trabalho que eu falei que ia passar para vocês, nem tive tempo de passar, porque devido a alguns problemas, né, que a turma enfrentou, e agora veio a pandemia. Então, a gente vai ter que trabalhar mais em sala de aula mesmo. Agora a gente vai voltar na terça-feira, se tudo der certo. Então, Trabalho, né? oi? É um trabalho grande esse aí. Nossa, que trabalho. Não, um trabalho pequeno desse. Uhum. Eu fiz ele de olho fechado. Ainda bem, né? Já é enfermeira há anos. Mas isso aqui é simples, é fácil. O mais trabalhoso aqui que vocês vão ter é só criar a prescrição, que é a coisa mais simples. Só ver quais medicações que ele tem que fazer uso e criar a prescrição dele em si. Simples. Mas estão no caminho certo. Professor, o que eu estou achando mais difícil é criar o diagnóstico dele, né? No caso, qual seria o problema dele e a medicação. Mas o caso dele aqui, se você parar para analisar o caso clínico dele, já tem um quadro fechado já. Já te deu um diagnóstico aí. O que mais, diante das patologias que a gente já estudou? Isso aqui eu deixei bem aberto mesmo para vocês mesmo poderem colocar em prática. Diante do que a gente já estudou aqui, ele já me deu aqui uns 3 diagnósticos aqui, diante dos casos clínicos que nós estudamos já aqui em sala de aula. As patologias que a gente já falou, o sistema respiratório, o digestivo e o cardíaco. Esse paciente aqui, ele é um paciente bomba, literalmente. Ele está bem, mas ele pode piorar a qualquer momento. Entendi. Mas se você parar para ler ele aqui e tirar os pontos principais dele, você vai conseguir ter o diagnóstico fechado dele. Isso aqui é só fictício, tá, meninos? Oi? E põe bomba nisso, porque ele é um paciente que ele é hipertenso, né? Pelo jeito também, ele é obeso, pelo que eu vi aqui, né? Sim. Paciente obeso, hipertenso, e que usa colostomia. Então, assim, e ainda está no pré-operatório cardíaco. Aí, se pegar no exame físico deles, vai conseguir identificar também uma outra patologia, que eu deixei bem claro aqui para vocês. Aí você tem que analisar os exames físicos também dele, a pressão arterial, a anamnese, aí tem alguns pontos característicos aqui que comprometem ele. Ah, tá. Aqui embaixo, né, professor? Dá para ver que ele tem um problema também pulmonar, não é isso? Isso. E tem mais coisa. Deixa eu ver aqui. Dá para ver que ele é diabético, que ele é hipertenso, tem um problema pulmonar. E tem outro também. Tem um problema na vesícula, né? Não exatamente. Mas ele tem em relação ao edema. Porque qual que é a característica? Tem edema, o que é? O que é a sugestão? Eu acredito que seja um edema pulmonar, né? Não, essa avaliação de edema de cruzes, lembra? Que eu falei que na sala, edema de cruzes, o que poderia ser sugestivo, alguma complicação em algum sistema? O sistema cardíaco, né? Também, mas tem outro que é mais visto aqui. O paciente está edemasiado, está inchado, anasarcado. Qual que é o primeiro local que as pessoas já vão bater em cima, assim, olha, tem um problema ali. Problema renal. Problema renal, você está retendo líquido, você está retendo líquido, o problema é o renal, o rins. Isso mesmo, literalmente uma bomba. Esse paciente está bem complicado, hein? Com problema renal, problema cardíaco, diabético, obeso, provavelmente tem algum problema no intestino, porque ele está com colostomia. Misericórdia, o coitado já está com o pé na cova. Não vamos dizer que ele está com o pé na cova, não, mas que está um paciente bem crítico, tá. Tadinho. Mas tá vendo, olha o tanto de diagnóstico, tanto de coisas que a gente já imaginou, só nesse pequeno percurso aqui, ó.
Então, aí vocês vão criar, o paciente é de vocês, vocês vão colocar, só que assim, tem que ter concordância. O paciente tem uma patologia tal porque ele me apresentou isso e aquilo outro. Então, é coisa imaginária de vocês e pega as medicações para tratamento daquela patologia e joga no balanço hídrico. Por que esses casos clínicos é bom? É porque vocês começam a ter pensamento crítico, já começa a ficar um olhar mais atento das patologias, dos sinais. Isso é importante, isso é bom. Quando vocês estiverem fazendo estágio, já vão começar a imaginar. Nossa, esse paciente está assim, quiloto. Pode ser um renal, pode ser cardíaco, pode ser respiratório. Então, tá, professor. E nesse balanço hídrico também, a gente pode fazer a linha de tratamento dele assim. A gente pode fazer a linha de tratamento dele por problema que ele apresenta ou é obrigatório fechar um quadro clínico? Não, o balanço hídrico ele é feito depois que o médico fecha o quadro clínico do paciente, ou às vezes nem fechou ainda, ele ainda está auxiliando no diagnóstico ainda, principalmente. O balanço hídrico é para auxiliar no diagnóstico. Mas depois que fechou, o paciente está com problema renal. Ele vai perdurar com esse balanço hídrico um bom tempo. Porque tudo tem que administrar nele, tem que eliminar, para saber se os rins estão funcionando ou não. Então, o balanço hídrico, ele auxilia tanto no diagnóstico quanto para fechar diagnóstico. Você colocou aí, o paciente só fechou seu diagnóstico do paciente, que o diagnóstico central dele é problema renal. Então, o balanço hídrico seu vai ser em cima do problema renal dele. Ah, tá. Mas se caso a gente não ache o problema, não consiga fechar o diagnóstico em si do paciente, a gente pode fazer o tratamento em cima dos sintomas que ele apresentou? Pode. E esses sintomas fazer o balanço hídrico? Pode. Ah, tá. Que acontece isso também, Simone. Tem hora que você não consegue fechar o diagnóstico e joga em cima dos sinais dos sintomas e o tratamento em cima desses sinais. Ah, tá. Tá ok, então. Tá? Assim, tranquilo. Tá? Tu tá certinho no seu raciocínio. Quem mais aí tem mais alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida em relação? Este é o momento. Cadê Paula? Paula tá caladinha. Mais alguma dúvida em relação a essa atividade? Essa atividade é bem legal. Eu gosto de trabalhar assim. Isso é bom. Deixa vocês mais críticos. Então, vamos lá para a nossa aula hoje, sistema hematopoético. O que seria esse sistema hematopoético? Ó, Cláudio, todos. Eu me livro, mulher. Mas a aula, meninas, vai ficar salva, tá? Infelizmente, não sou eu que faço a conversão da aula para poder jogar para vocês. É o pessoal da coordenação. Então, provavelmente, tem uma pessoa exclusiva para fazer essa conversão. Então, ele deve jogar para vocês aí no portal ou enviar o link ou da outra vez e eu mando para vocês. Eu vou cobrar deles aqui hoje em relação da aula passada, que ainda não recebi, mas assim que eu receber eu já envio para vocês, tá? Eu tinha comentado, mas eles não, acho que deu um problema, não converteram, mas não se preocupe. Então, vamos lá. O sistema hematopoético. Eu estou falando de quem? Sistema hematopoético. Sangue. Então, a gente vai falar um pouco de fluidos corporais, sangue em si. Aí, dentro do sistema, qual que é a função do sangue em si no corpo? Nada mais é para carrear, para nutrir, para condução. A gente tem várias finalidades em cima do sistema sanguíneo. A gente chama de sistema hematopoético. Ou seja, meus, eu estou falando de sangue, e o sangue nada mais é que uma porção líquida do meio interno que circula dentro do sistema fechado, que a gente chama de vasos. A gente tem o líquido que faz o seu percurso dentro do sistema fechado, que eu chamo de vasos. Essa junção dos dois eu chamo de sistema circulatório, certo? Então, o sangue, se eu falar para vocês onde circula o sangue, eu falo no sistema fechado, que a gente chama de vasos, em um sistema circulatório. Tem que ter os dois para ter um sistema circulatório. Um precisa do outro.
E o sangue é constituído em frações. E quais são essas frações? Sendo que 55% desse sangue a gente considera como plasma, que é a parte líquida do sangue, e 45% de células. Então, vocês vão ver, tem uma imagem que vai mostrar nitidamente como funciona o plasma e as células. Para a gente poder fazer a identificação de qualquer substância ou qualquer alteração circulatória, a gente tem que fazer a separação do plasma das células. A gente vai fazer a análise do plasma e das células separadamente, tá? E dentro do plasma, 91,5% é constituído de água. Ou seja, desses 55% que constitui plasma, 91% dele é água pura. Então, por isso, a gente tem que fazer a separação dele para identificar as alterações nas células em si. Então, nós temos células do sistema de defesa, células nutricionais. Então, está tudo carreando dentro desse plasma.